Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Foi. Até Vamos lá, estamos dando início a mais um programa Cidadania e Segurança Pública. Nós estávamos aqui descontraídos e com muita felicidade porque são 10 anos do nosso programa, né? Então, o mês de abril, você sabe muito bem que nós comemoramos sempre o nosso aniversário e você sabe muito bem que são vocês que fazem parte desta história, vocês é que nos alimentam para nós estarmos aqui hoje comemorando esses 10 anos. São palavras do programa, do título do programa, que nos remetem a muitas e muitas situações. E hoje nós estamos trazendo mais uma aqui para vocês, justamente dentro da questão cidadania. Então é isso que nós estamos e vamos apresentar hoje para vocês. Estamos tendo a honra, a felicidade de estarmos recebendo aqui uma amiga já de longa data, né, uma pessoa que tem uma atividade muito intensa na comunidade de Santa Maria e que pratica diariamente a cidadania. Quem é ela? É a doutora Rossana Schuch Bueira. Isso. Doutora Rossana, muito obrigado, né, por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Com a gente, legal. O reconhecimento. Nos conhecemos há muito tempo, mas eu sempre falo, Rossana, que as questões elas acabam acontecendo não por coincidência, né? Sempre tem um momento correto. Claro. Eu disse, olha, chegou o momento da doutora Rossana fazer parte do nosso programa e da gente bater um papo. Eu quero apresentar para vocês, a doutora Rossana, ela é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e depois ela vai, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, ela vai explicar um pouquinho para nós como é o desempenho desta função, né, dentro da Procuradoria do Estado. Ela já foi a procuradora do município, né, lá em 2017, permaneceu praticamente 3 anos como procuradora do nosso município, uma profissional de larga competência, tem um estudo permanente dentro da questão do direito e é justamente então assim, Rossana, que nós queremos conversar um pouquinho contigo hoje. E como eu falei, eu gostaria que tu desse uma palhinha para nós, como é a função de ser procuradora do Estado. Bom, primeiro quero dar os parabéns pelos 10 anos. Obrigado. Uma honra muito grande. Legal. Estar aqui nesse mês, nesse período, eu acompanho bastante e acho que a gente precisa realmente aprender a exercer a cidadania e levar esse conhecimento para as pessoas. Verdade. O que tu faz é uma forma de ajudar muito a sociedade, né? Então, antes de dar os parabéns, até eu quero agradecer como cidadã. Sim. Essa missão, esse papel. Bom, a Procuradoria do Estado, né, tem várias procuradorias dentro das carreiras jurídicas, é bom esclarecer para a população. A Procuradoria do Estado faz a advocacia do Estado ente federado, que é, no meu caso, o Estado do Rio Grande do Sul. A gente faz a defesa ou até a atuação inicial, entrar, propor ações do Estado em juízo. Essa é, assim, digamos que, uma boa parte do nosso tempo. Não digo a mais importante, mas é uma boa parte do que consome a rotina de um procurador do Estado pela demanda e pelo volume de processos. Porque só o procurador do Estado tem condições de representar judicialmente o Estado, nenhuma outra pessoa. Nenhuma outra pessoa, é específica. É só o procurador tem capacidade de estar em juízo em nome do Estado. Inclusive,
altos cargos, representantes, eles podem ser ouvidos, eles representam situações específicas, mas o Estado não. Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante as pessoas entendam. Sim, né? sim. Judicialmente, a função principal é essa, daí entram todas as ações em que acionam o Estado ou que o Estado demanda às pessoas. Certo. Né? Seguindo a Aí legislação. vem a questão ou ser réu ou ser o autor, ou ser mais ou o menos autor, isso. aí. Uma outra função que a mim me parece a mais nobre da carreira é a defesa das tutelas constitucionais, tanto da Constituição Estadual quanto da Constituição Federal. Porque são as funções que o gabinete exerce frente aos governantes, tentando sempre resguardar a legislação, com pareceres, com acompanhamento contínuo em atos, para que se resguardem as tutelas, os direitos, os deveres, as coisas consagradas dentro da legislação. É o procurador do Estado que acompanha dentro do ente federativo, né? Estado do Rio Grande do Sul. Sim. E aí eu acho que a gente consegue desenvolver uma função muito bonita, porque ela é, além de pensar mais no todo, e não pontualmente, no caso posto ali de um processo ou de outro, a gente pode pensar a longo prazo o que precisa ser preservado da sociedade. Correto. E contribuir na tomada das decisões para que isso E Rosana, aconteça. tu falando agora me veio em mente uma questão que eu defendo muito, né, em qualquer âmbito, é o pensamento coletivo. Né? Porque nesse momento em que tu estás, né, com uma demanda sob tua tutela, tu não estás pensando no João, no Pedrinho, tu estás pensando no coletivo, tu estás pensando no Estado como um todo. Né? Então, aí vem uma grande diferença, né? É o Estado representando a estrutura que a sociedade quis e formou. E aí entra uma situação que eu acho bem importante também de frisar, que muitas pessoas confundem Estado com governo. E isso para nós... Isso acontece de forma direta, né, Rosana? Sempre. Inclusive pelos atores envolvidos. Inclusive pelos atores. Mas quando a gente vai a fundo e tu fica ali, eu já entrei em 1998 na Procuradoria. Foram vários governos que passaram, o Estado é o mesmo. A gente consegue ter mais concreto essa situação de que o governo, da vez sim, representa a mentalidade coletiva, as necessidades daquela população naquele momento. Mas, em qualquer situação, o Estado tem que permanecer. Porque essas outras demandas vão mudando. E o procurador do Estado precisa enxergar aí a comunidade, essa situação que muitas vezes se defende o Estado do próprio governo. Isso não é choque, não é atrito, não é briga. Isso é construção. É construção para que o governo governe legitimamente, porque assim foi eleito e representa aquela população. Correto. Sem ficar espolhando ou prejudicando o Estado, que é permanente. Né? Rosana, diante desta linha de raciocínio, esta confusão, né, justamente eu que venho também da questão de como funcionário público, né, e sempre se disse, olha, a polícia, né, os órgãos de segurança pública, mas principalmente questão brigada militar, que é da onde eu acabei exercendo a segurança do Estado. Exato. Né? Então, aí vem a questão envolvendo, hoje ele está defendendo o governo X, né? Não é isso. Ela é uma instituição de Estado. De Estado. E não de governo. Né? Então... E muitas vezes, porque a gente respeita... Porque quando tu defende linhas de governo na tua atuação, nós estamos, na verdade, respeitando a opção do povo. Nós não estamos fazendo opções nossas. Porque foram colocados ali... Escolheram pessoas com esta linha. E dentro das diretrizes de Estado, a gente vai cumprir. Porque a gente não é dono do cargo, o cargo não é nossa propriedade. Né? Então, isso às vezes gera uma diferença. Tem posturas diferentes de acordo com os comandos, com os chefes, mas isso é de acordo com o que a sociedade precisa ou o que ela entende que precisa no momento. Mas em qualquer dessas situações, a gente vai ter uma linha que não vai ser ultrapassada, que se respeita o Estado. É mais ou menos como mudar a gerência, mas manter os mesmos valores. Certo. Esse exemplo foi muito claro, foi muito bom. Rosana, dentro deste período, né, que tu estás dentro da Procuradoria,
Tu sentisses aí um crescimento, um aperfeiçoamento desta cultura? Ela melhorou, não melhorou? Olha, quando eu entrei na Procuradoria lá em 98, eu não sei se foi a carreira ou eu que fui amadurecendo isso com o tempo. Isso eu não sei te dizer com transparência. Não tem como dividir isso. A gente não sabe se o diabo é sábio porque é velho ou porque é inteligente, né? Verdade, verdade. Então, mas hoje eu foco muito nisso. E entendo que muitas vezes a gente tem que sair do campo como tu foi ser vereador. Isto. Né? Eu me envolvo em questões sociais da comunidade. A política em si não é muito para mim, assim, eleitoral, né? Mas eu faço política da manhã à noite. E a gente começa a entender que precisa ir mais além, né? Para conseguir exercer a cidadania. Claro que tu tendo uma carreira voltada para questões públicas, sempre pensando nesses limites que a gente precisa ter para preservar, tu acaba enxergando outras realidades que a pessoa que não tem isso tem dificuldade de enxergar, né? Que são as políticas públicas, o direito público em si, que eu acho bem apaixonante, mas não é uma área que seja de fácil trânsito. Sim. Para as pessoas, né, que não lidam com isso. Terem uma abertura maior. Elas têm mais relação com os advogados nas causas privadas. Né? E às vezes até não entendem as diferenças que tem entre o direito público e o direito privado. Né? Eu acho que é mais ou menos parecido em todas as profissões que se relacionam a coisas tão fundamentais, né? Como a segurança também. Rosana, tu falaste agora ali, vê que quando nós estamos conversando, a gente acaba puxando algumas coisinhas ali, né? Tu falaste uma palavra agora importante, uma frase aí, que tu disseste assim: eu faço política de manhã à noite. Então, esse amadurecimento, né, que as pessoas dizem assim, não, eu tenho pavor da política, não me vem com política. Não, só um pouquinho. Nós convivemos politicamente em todos os nossos setores, tanto familiar, particular, profissional, enfim, em todos. E aí eu quero fazer, então, buscar esse gancho. A doutora Rosana, que convive politicamente da manhã à noite, ela tem esse pensamento coletivo, né? Como que estás observando a nossa convivência social nesse momento todo? Bom, atualmente eu participo de 2 conselhos municipais, que eu sou conselheira no Conselho Municipal de Saúde e participo do Fórum Técnico do IPLAN, representando a OAB. Perfeito. Né? Eu participo do Observatório Social num projeto importantíssimo que a gente está montando, que está funcionando lá na UFN, que eu acho que vai render muitos frutos. É um laboratório para criar cidadãos dentro da Universidade Acadêmica, com muitos estagiários. Show. Acho que isso está começando agora, é um projeto mas a instituição acreditou na questão do Observatório Social e os alunos estão vindo e a gente acha que vai conseguir desenvolver muita produção adequada que vai dar um pulo, assim, um upgrade na cidade. Esse é o objetivo, e interdisciplinar nas mais diversas áreas. Da arquitetura, justamente para que haja uma construção... Não é do direito. Né? Porque todas as áreas têm formas de contribuir e exercer ativamente a cidadania. Perfeito. Né? E sem precisar se envolver na política partidária. Aí ou na política de cargos eletivos. Porque, Rosana, né? Exatamente, eu acho que aí é que entra essa questão toda desta confusão da questão partidária, ideológica. Não. É a partir do momento em que tu estás, por exemplo, agora nesse momento, nestas situações, como tu falaste, né? Está contribuindo não porque hoje o governador é o Joãozinho, o prefeito é o Pedrinho, não. É uma construção na sociedade em que vivemos e que, dentro desta multiplicidade, né, de agentes, cada um dentro do seu quadrado, como eu costumo falar, vai acontecer sim uma construção coletiva com muito mais base, né, com a base muito mais forte, e podemos construir aí... Porque daí ela se mantém, né? Ela se mantém. Depende do interesse da vez, né?
E seguindo, amanhã, acho que eu tenho a minha primeira reunião como vice-presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Estadual. Já é uma outra função. É uma função já em âmbito do Estado. Vai ter bastante envolvimento. Então, nesse sentido que eu estava falando, e respondendo a tua primeira pergunta do coletivo, isso, eu entendo que quem não enxerga a importância do coletivo é cego. Não existe. Não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vive sozinho, ninguém anda numa rua só sua, ninguém mora num bairro só seu, ninguém estuda numa escola só sua ou vai a uma igreja, ninguém vive numa bolha. Então, a ideia do coletivo é básica, é tão importante quanto a do indivíduo, na minha visão. Como tu cuida de ti, tu cuida do teu meio e de onde tu convive. Sim. Quando tu te envolve em questões da cidade, tu está fazendo isso pela cidade que tu vive, que teus filhos vivem, que tu vai desenvolver a tua vida. E que é evidente que benefícios que irão fluir dali, é evidente que vão ser para mim também. Sim, né? Pra todos. Mas sempre com o pensamento coletivo. Isso. O que eu acho problemático muito hoje em dia é que às vezes também existe uma confusão, porque a globalização e toda essa facilidade de informação gerou mais desinformação, gera muita desinformação quando a gente bombardeio fica com manchetes sem conteúdo. Sim. E a gente sai replicando, né? O coletivo, ele é fundamental. E hoje a gente coloca, até no direito, em questões muito políticas e construindo ideologias para serem daí depois segmentadas e colocadas na cabeça das pessoas, eles colocam como se houvesse guerra entre o coletivo e o individual. Então você está falando no antagonismo. É colocado assim hoje socialmente. Eu penso no coletivo, então azar do individual. Ou eu quero sim. Azar do coletivo. Azar do coletivo. E isso é fora da natureza. Porque não existe nenhum coletivo sem os vários eus. Então, não existe essa guerra. O que tem que existir é respeito, é congruência, interdisciplinariedade entre isso. E quando a gente cria a guerra e é obrigado a optar por no optar por a gente anula o outro. E isso, para mim, gera desvios muito graves de autoritarismo, desrespeito a direitos fundamentais sem necessidade, desrespeito a liberdades, a vidas, a dignidade. Isso eu acho muito complicado. E hoje em dia a gente não está conseguindo enxergar que quando eu defendo o individual, eu estou defendendo uma partícula do coletivo. Sim. E quando eu estou defendendo o coletivo, eu estou defendendo um grupo de indivíduos. Certo. Né? Certo. E isso não pode ser antagônico. Isso tem que caminhar junto, senão nunca vai dar certo. Como é que tu vai avançar com o coletivo se tu esquecer o individual que compõe o coletivo? Aonde dentro é uma palavra que eu uso muito, é a questão também envolvendo o diagnóstico, né? Diante desta tua experiência, enfim, como que nós, dentro da análise, fizemos um diagnóstico disso, e aí, evidentemente, quando eu entro na questão do diagnóstico, eu faço uma analogia aí com a medicina. Então, foi feito um bom diagnóstico, eu vou dar o remédio certo para que essa pessoa fique com boa saúde, ela fique curada. Eu acredito que, infelizmente, não exista uma droga que vá salvar como uma doença específica. Eu acho que é um corpo com muitos fatores que ficou sedentário e doente com a sua vida e que para isso precisa mudar suas rotinas com medicação, mas com novos hábitos. E aí entra cultura, Claro, também tem a situação, quando a gente fala cultura e educação, acho que a maior unanimidade do mundo é que a educação é que vai salvar qualquer problema. Sim. Agora, educação nunca é para hoje ou para amanhã. Não. E o problema está aqui hoje. Tem gente morrendo de fome hoje, tem gente morrendo sem atendimento médico, tem gente morando nas ruas, tem gente sem emprego hoje. Como é que tu vai educar e espera 40 anos para morrer porque a educação vai te salvar? Aí eu vou fazer um planejamento de médio e longo prazo se a pessoa está com problema agora, aqui. Aí eu acho que tem que se pensar diferente a sociedade, as pessoas vão ter que começar a se envolver mais nos controles, nas participações sociais todas. Não transferir a responsabilidade.
Não esperar que venha de fora. Certo. Né? Porque a gente espera que o vereador resolva o problema municipal, que o deputado resolva o problema federal ou estadual. E realmente eles têm muita importância. E eles têm a caneta ou a condição do voto que pode resolver muita coisa. Mas o problema, ele é multifatorial. Não vai vir, eles não são o remédio. Até porque eles participam do... Correto. Né, da formação do problema. São Sim. cidadãos também. Sim, aí vem todo esse aspecto. Vem todo. Então, na minha visão, eu entendo que precise melhor conscientização de quem faz as leis, de quem cumpre as leis, melhor conscientização. E isso tem que ser meio automático. Sensibilização do que está acontecendo. Então já entra forte aí essa construção partindo de um legislativo, né? Partindo da sociedade como um todo, claro, trazendo para dentro desse legislativo, porque as pessoas perguntam o seguinte: mas vem cá, como é que o Vargas é vereador? Não, o Vargas é vereador porque votaram nele e ele está lá porque houve X pessoas que votaram nele. Né? Eu admiro muito quem consegue se dedicar e se desprender de várias coisas para conseguir dar a cara a tapa. É difícil. Lá, é difícil. Porque fica na vitrine. Sim, sim. Sendo que a maioria das pessoas não enxerga que faz parte desse contexto. Então é fácil criticar e é fácil esperar soluções. Correto. Né? Até por isso que quando eu sentei aqui, eu falei todas as coisas que eu estava fazendo. Isso. Nenhuma delas tem vinculação partidária. Tá aí. Nenhuma delas depende em nada de partidos. E, ao mesmo tempo, tu consegue fazer coisas. Né? E as pessoas podem fazer isso sem precisar se identificar ou levantar bandeiras específicas. Exato, né? porque, Rosana, diante disso, se verifica o seguinte: a função que eu exerço, ela não permite que eu faça isso ou aquilo. Não, eu acho que é o contrário. Independente de qual a função que eu estou exercendo, seja ela em iniciativa privada, no público, enfim, eu posso colaborar. Claro. Eu posso colaborar com o know-how, né? Porque nós não podemos também, Rosana, dizer o seguinte: olha, aquele sujeito lá, ele se dedica tão somente a isso dentro de uma humildade, tá? Uhum. Mas será que ele não seria, num determinado momento, essencial para nós fazermos e atingirmos um objetivo proposto dentro de um conjunto? Certamente, por ele ser bom e se dedicar a uma atividade, ele tem uma visão que nós não temos fazendo outra atividade. Enquanto isso não for acrescido, vão ficar fatores fora da solução. Sim, sim. Né? E, bom, uma solução para esse problema, né? Eu acho que é o que todo mundo busca no mundo, mas eu não acredito que vai vir nada de cima para baixo. Eu sempre defendo a participação na aldeia, a participação aonde a gente está, no bairro, resolvendo as coisas aqui, porque o vereador hoje é o deputado de amanhã. Sim, diante do... Né? É a tendência. Ninguém chega direto a presidente ou a governador, e a comunidade faz parte da formação dessa pessoa. Como a comunidade participou disso. Do meio de onde ele veio, de onde ele vive. O bem e o mal vem da comunidade que formou ele. Sim. Né? E ele vai lembrar disso e essa vai ser a bagagem dele para resolver. Também acho que participação mais concreta em situações legislativas locais contribuem muito para mudanças locais concretas. Porque não são problemas tão coletivos e tão grandes assim daí. Tu está falando de um território município. Sim. E as pessoas podem se envolver mais por isso. Porque é a base, é onde nós vivemos, né? A base. E principalmente deixar ideologias de fora das soluções. Porque isso acaba com muitas possibilidades de soluções. Muitas vezes eu estou numa reunião e eu vejo uma situação mais ideológica em qualquer uma desses. E se nota muito isso, né, Rosana? Uma tendência ideológica do que necessariamente uma preocupação com a solução. Ou, principalmente, não é que a pessoa faça por mal, sim, mas esse é o único horizonte que ela tem, ela não sabe enxergar outra coisa. Então porque a gente tem que respeitar quem pensa diferente. Ela já está treinada
para expor aquela... Ela só sabe enxergar aquilo. Sim. E ao mesmo tempo ela não aceita outras coisas. Tem um autor bem famoso, aquele do livro Como as Democracias Morrem. E ele fala de que a salvação das democracias, em essência, são os partidos políticos. Mas qual partido político? Porque, por exemplo, alguns países onde não tem essas crises democráticas que nós temos, e a palavra mais falada no Brasil é democracia. Democracia. E é a que menos a gente tem na prática. Porque ninguém aceita nada do outro, a não ser a tua vontade, o teu interesse, o que tu acha que é o certo, né? E ele coloca ali, estudando até questões europeias, que nos lugares onde os partidos políticos cederam as ideologias, deixaram de lado as ideologias e se uniram para salvar o Estado, para salvar a sociedade, isso conseguiu se avançar. Em algumas situações tem que juntar água e vinho, né? Sem dúvida. E em outras situações não. Isso não é antagônico, porque nos países onde não tem isso, não tem mãe de fato para a criança. É verdade. É aquela situação antiga de não sabiam quem era a mãe do filho. Daí ele falou, vou matar o filho. Isto. A mãe disse, não mata, deixa com ela. Porque ela abre mão de tudo. Ela abriu mão. E em lugares onde a gente não tem instituições partidárias fortes e uma cidadania concreta, assim, de fato nas pessoas, ninguém abre mão. E a gente deixa que mate, desde que não fique com outro. Isso aí. Então a gente precisa ser mais participativo, ser mãe, ter esse sentimento de responsabilidade e querer ver o bem, independente de se foi eu que consegui fazer, se foi pela minha argumentação ou pelos meus métodos que isso chegou ali. E a gente não consegue isso, né? Rossana, não, acho que eu viajei demais agora. Não, eu vou dizer o seguinte para ti, eu sempre falo aqui para o nosso telespectador que o papo da gente, nós temos aqui, eu poderia ficar um dia inteiro conversando contigo né? Porque a gente começa a puxar assim... vão indo exatamente, exatamente. Me diz uma coisa assim, nós sabemos aqui em Santa Maria, por exemplo, que nós estamos vivendo alguns problemas, né? Em termos que estão afetos, por isso aí o gancho que eu faço, que estão afetos ao Estado e tudo mais. Por exemplo, a questão Corsã, né? Qual o teu entendimento hoje nesta questão toda Corsã? Bom, eu acho lamentável tudo que aconteceu em relação ao município de Santa Maria com a questão da Corsã, eu pessoalmente. Sim. Porque eu conheço esse processo. O contrato em si foi feito dentro da Procuradoria quando eu era Procuradora-Geral. Certo. E é um contrato que hoje eu vejo que tem muitos problemas, mas que teve muitas coisas muito boas, mas o principal dele, ele é diferente dos demais, em pontos cruciais, pelo menos. E ele foi tratado no município como se ele fosse só mais um contrato no Estado. Mais um. E isso para mim é muito complicado, porque não se teve uma análise real do que estava escrito no nosso contrato, do que era a nossa realidade em relação à Corsã. Né? De certa forma, todo aquele 1 ano e pouco de esforço, de brigas constantes, que a gente chegou ao ponto de precisar de intermediários para conseguir dialogar. Sim. Frente às imposições que eram postas e o que a gente entendia que não ia abrir mão, foi tudo em vão, porque agora se abriu mão de tudo. E eu não sei se a população tem esse alcance, porque não é apego a um contrato que eu fiz, ou que eu participei, ou que... Não é isso. São milhões envolvidos, são direitos ali adquiridos, que foram abaixo de briga. Sim, que foram conquistados, acho que a palavra correta está aí, foram conquistados e jogados dentro desse contrato para o bem coletivo. Para o bem coletivo e para que a gente viva melhor aqui, na aldeia. Não me interessa a água em Rio Grande, não me interessa a água em Minas Gerais. Me interessa a minha água, que chega na minha casa, o que isso faz na cidade, que todos tenham água, porque daí tu tem uma saúde pública melhor. Né? Não adianta eu pensar só na minha torneira. E a gente teve o surto de toxoplasmose para mostrar. Verdade. Pode ter uma torneira de ouro, não adianta nada. Verdade. Né? Enquanto tiver
houverem comunidades fazendo gatos, inclusive em adutoras, como a gente já teve, está todo mundo sujeito à contaminação e não tem controle, e não adianta dizer que a culpa é da Corsã. E daí, não é culpa da Corsã, necessariamente, só da Corsã, né? Então, nessa questão do contrato, eu achei... Eu não sei se as pessoas tinham noção do que estava em jogo, porque se abriu mão de muitos valores, depois se publicou até tudo o que se conseguiu com o aditivo, mas na verdade o que se conseguiu com o aditivo não é nada, que ou já não estivesse no contrato e que já se teria, Sim. mantendo ele, e a questão não era rescindir, né? Ou com a venda da Corsã se teriam teria milhões para investir no município. Para fins de investimento. Ou, dependendo se a Corsã fosse vendida e o município entendesse que não fosse o caso de manter, poderia-se fazer licitações com outorga milionárias para o município. Sim. Na época que o contrato foi feito, o município não tinha dinheiro como hoje parece que tem. Parece que o município hoje tem dinheiro a rodo, porque abrir mão de milhões... Ninguém abre mão. Exatamente, são coisas que a comunidade, como um todo, ela não está entendendo muito bem disso. Não e talvez seja por isso, Rossana, que a partir do momento em que eu tenho dúvida a respeito de alguma situação, eu deixo de discutir porque eu tenho dúvida. Então, eu não quero me arriscar. Sim. Né? Então, isso é perigoso. E essa questão específica ali, foi criado um factoide para que se tivesse prazo de assinatura. O contrato, o aditivo foi assinado sem análise jurídica local, concreta. Isso eu achei muito grave, eu até não acreditei que tivesse acontecido. Tem a Procuradoria-Geral do Estado, que tem função de assessorar o governo do Estado, que é a minha instituição, tem pareceres muito bons em relação aos interesses do Estado do Rio Grande do Sul, defendendo ali e expondo a legalidade, o que é legal, o que tem que cuidar, o que não é legal. Sim. Em termos da venda da companhia e coisa assim. Agora, uma coisa é o Estado do Rio Grande do Sul e o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que eu respeito, eu conheço, eu li e eu assinaria embaixo, em relação aos interesses do Estado e a legalidade do que o Estado está fazendo. Sim. Em nenhum momento esses pareceres abordaram os contratos municipais. E no município nós não tivemos parecer jurídico. Foi assinado sem um parecer jurídico da Procuradoria-Geral do município. Sim. Ou seja, um contrato feito na Procuradoria que muda, que pode até se considerar uma novação, um novo contrato, porque inclusive as partes vão mudar, foi assinado sem que a Procuradoria Jurídica assine uma análise técnica. Porque eu participar de reuniões junto, tu tá ali, tu orienta tudo, mas a tua responsabilidade técnica é no que tu assina. não tem dúvida. Então eu achei muito corajoso o ato de assinar o aditivo sem parecer jurídico, sem passar pela Câmara de Vereadores. Entendo que a maioria dos contratos do Estado, como é o próprio parecer que tem da Procuradoria, não precisaria passar pela Câmara. Sim. Por causa da lei federal e porque os contratos não têm as nossas cláusulas. Então, se eu pegasse o contrato de Jaguari, que eu sou natural, provavelmente não teriam esses riscos todos, ou essas análises a serem feitas da legalidade, porque é um contrato mais padrão, que é igual a todos os dos quase 300 e tantos municípios. Sim. O de Santa Maria não é assim. Nenhum contrato do Estado tinha multa se a Corsã deixasse de ser pública. Nenhum contrato do Estado tinha multa milionária, era 200 milhões da época, se a Corsã não cumprisse os papéis ali, as metas. As metas Nenhum previstas. contrato tem isso. O contrato mais próximo do nosso é de Santa Cruz, que serviu de modelo para o nosso, mas mesmo assim tem infinidades de situações diferentes. Né? E a população não sei se sabe disso.
Meu Deus. Talvez fosse interessante igual a sinal aditivo. Uhum. Eu não tô nem eu acho que foi péssima solução, péssima ideia, pessoalmente. Mas isso é uma posição minha. Sim, sim. O que eu não vi foi o entendimento da população de que isso seria o mais adequado para o município no momento. Porque é uma situação tão nova que pelo menos teria que ter se ouvido seus representantes. Não tem dúvida. E aí, Então, Rosana... uma consulta, se não fosse uma nova lei, uma consulta para a Câmara. Porque nós não estamos falando aqui... Que são os representantes do povo. Correto. Nós não estamos falando aqui de uma situação que... Não, isso aí é para uma semana, 2 semanas. Não. É muito tempo. 70, 80 anos pode chegar ao contrato. Imagina quantas gerações futuras estarão envolvidas dentro deste processo que foi tomada uma decisão totalmente isolada. E assim, tem uma situação que eu acho bem peculiar, porque inicialmente o prazo de dezembro ali, dado pelos deputados, e que foi a pressão para que todos assinassem os aditivos, porque eles queriam colocar a companhia no mercado de ações. Não tem nada errado nisso. Porque tinha uma etapa para ser cumprida lá. O Estado poderia fazer isso seguindo a legislação, tendo autorização legislativa, tudo. Eu não estou em nenhum momento criticando a conduta do Estado. Sim. Eu estou criticando a conduta do município. Porque se deu por satisfeito sem analisar a sua situação. E a do Estado foi muito analisada. Teve grupos de estudo para definir qual a forma correta. E longos. Foram chamadas pessoas, pareceres jurídicos de especialistas de fora, para solidificarem o entendimento de que aquilo ali estava adequado para o Estado, que o Estado estaria cumprindo a lei assim. Agora, o município, não foi feito nada. Não se tem sequer parecer jurídico. Não tem nada. Não tem, porque foi solicitado e foi respondido que não tem. Exato, não tem. Então, o prefeito assinou sozinho o contrato. Mas por alguma razão que ainda não está muito clara, a companhia não foi posta. Até hoje. Exatamente. Ou seja... Aí começam a entrar suspeitas de que talvez não fosse tão clara assim a legalidade, ou que só Santa Maria, que precisaria de mais coisas para se ganhar preço, que isso a gente vai ter que esclarecer com o tempo e ficar estudando, mas eu fico fuçando toda hora, porque eu quero descobrir. Rosana... Mas não foi ainda. Pois então, por que eu fiz, né? Eu puxei esse gancho através da questão Corsã. Por quê? Porque ela interessa, sim, a todos nós. A nossa sem exceção. Sem exceção. Não é porque o sujeito mora num local de Santa Maria ou no outro. Não. É total. É total. E esse é o coletivo. Aí que vem o coletivo, esse é o coletivo, Rosana. Que tem que ser defendido. É aí que a gente se insere todos no coletivo. Porque todos estão no mesmo barco aí. Não existe o mais... Isto. Né? E aí vem essa questão envolvendo assim, ó. Não, sabe? Eu não vou me envolver. Eu vou deixar que a Rosana resolva isso para mim. Vem cá, será que tu não vai te arrepender amanhã? Eu acho que a omissão é um ato tão prejudicial politicamente. Eu estou falando aqui na política que a gente falou do início, não a partidária. Isto, não a partidária. Eu não gosto de política, então não me envolvo. Isso às vezes é um ato mais danoso para a sociedade do que aquele que se envolve e erra. Não tem dúvida nenhuma. Né? E é um ato político omissivo. Total. É importante. Daí tu pega, como eu fico pensando, né, analisando a situação que a gente vive. Foi anunciado ali um empréstimo de 50 milhões do Finisa. Do município. Com autorização legislativa, tudo certo, legal. Uma autorização legislativa feita lá atrás. Primeiro foi para Avançar Cidades, que era um dinheiro a fundo perdido do governo federal. Depois não saiu Avançar Cidades, passou a ser o Finisa. Aí, o que eu não entendo é a gente considerar viável um município contratar 50 milhões pagando juros bancários, porque Finisa é empréstimo da Caixa Econômica Federal, instituição bancária, com o seu devido direito de obter o seu lucro como uma atividade empresarial correta, ninguém acho perfeito, né? Sim. Até são juros menores, é claro que os praticados em mercado. Mas são juros. Mas são juros e não são programas do governo. Sim. Como seria o Avançar Cidades a fundo perdido.
E aí o mesmo município que abre mão de milhões em janeiro, em dezembro, Isso. contrata um empréstimo de 50 milhões em abril Quer dizer- pagando juros. Então eu não entendo como que esse caixa fecha. Não, que para quem está de fora, né? Eu tô de fora. Exato. E é isso que eu não... E se vê o que está acontecendo ali, não tem como entender. Ou seja, não fecha. Se tem dinheiro que não precisa fazer toda a execução do contrato, Sim. por que pegar empréstimo a juros? Isso não, né? Claro que talvez tenha explicação, talvez seja a melhor saída, mas as construções políticas aceitáveis são aquelas construções políticas para a sociedade. Para a sociedade. Sem que não haja prejuízo nenhum para esta mesma sociedade. Elas não pode. Elas têm que trazer lucro para a sociedade. Lucro, é o contrário. É o contrário, totalmente. Né? Porque senão fica... Então, são situações assim que eu acho que a população, para exercer a cidadania, tu não precisa participar de sindicatos, Sim, de partidos, mas tu tem que ter corretíssimo. consciência do que está acontecendo, até para decidir os rumos que tu quer, para decidir quem tu vai... Buscar informações fidedignas, né? Informações que se sabe que a fonte que está dando é uma fonte correta, que não está acontecendo nenhuma especulação, seja por A ou por B. Esta participação comunitária está faltando, sim. Um fator que eu acho também que influi para todos nós, a questão da iluminação pública, a questão dos resíduos sólidos, são questões assim básicas numa sociedade no século que a gente vive. Quer dizer, a gente não tem o básico. Não. Né? Mas veja bem, Rosana, por isso que eu disse, a gente vai emendando aqui, nós vamos não tem fim, conversar, não tem fim o programa. Olha só, essa questão toda que eu falei no início contigo, a respeito de se fazer uma análise do processo e tudo mais, foi a decisão que eu tomei lá atrás, quando eu ainda estava na Brigada Militar e verificando quais, e aí estava dentro do meu planejamento profissional, vem cá, o porquê que está acontecendo determinado delito, o porquê que tal ocorrência está acontecendo naquele local. Se fazia o levantamento e se apurava o seguinte, olha, isto não é questão de segurança pública. Opa, como assim? Não, é que é o seguinte, está faltando iluminação na Praça X. E aí a brigada não tem a competência de sinalizar para essa questão, ir lá e trocar a luz do poste. Claro. Então é uma competência do município. Então, com base em tudo isso, se vê que existe aí uma ligação, uma interligação muito grande com todos os atores do processo para nós atingirmos o bem coletivo, como tu falaste agora. Essa questão da iluminação. A iluminação pública são muitos fatores. Eu cheguei a aprofundar bastante esse estudo enquanto eu estava de procuradora-geral, eu fiz na procuradoria um TAC com a empresa. Sim. Que eu acho que não sei, acho que não foi cumprido, não sei em que ponto chegou. Mas assim, inclusive o georreferenciamento dos postes, porque a gente paga por poste de luz. Por poste. Estando ele com luz ou não, estando a luz acesa ou não. Se tem mais de um e o não foi retirado do sistema, se paga dobrado. E isso tá sobrando dinheiro, né? Então é isso que a comunidade, Rosana, ela tem sim que se engajar no processo. Ela tem, quando é convidada a participar de audiência pública, de reunião pública, ela tem que comparecer, né? Seja na Câmara de Vereadores, seja a própria... agora me veio na minha cabeça aqui a questão da reunião de síndico, né? A reunião do condomínio. Pô, mas se o sujeito não vai nem na reunião do condomínio onde ele mora, então aí realmente fica difícil. Porque daí daqui um pouco, Rosana, nós estamos aqui, tá, tomando uma decisão dentro do nosso condomínio, qual é a cor que nós vamos pintar essa sala. A partir do momento em que a dona Rosana não compareceu, ela assinou um contrato em branco com aquele que decidiu. Nós vamos pintar isso aqui de branco. E terminou. Aí amanhã a Rosana entra aqui e diz assim, mas eu não gostaria que fosse branco. Mas, doutora Rosana,
a senhora não esteve aqui para discutir e defender a sua ideia de que seria uma outra cor, enfim. No mínimo tem que aceitar o que vier, quem não participa. O que vier. E não pode esperar soluções também. Exato, mas aí vem porque não leva ao problema. A questão de terceiras intenções, de que parece que daí já eu faço um pouco de forma aleatória, justamente para dizer, não, agora eu vou fazer a crítica, eu não estava lá mesmo, então eu vou fazer a crítica porque eu adoro criticar. Né? Então, essa crítica que não é construtiva, ela acaba... ela é um desserviço. Desserviço. É um desserviço. Rossana, já avisaram lá, né, o nosso tempo se foi. Eu quero, Rossana, te agradecer aqui imensamente a tua presença hoje. Sim. Tenho certeza de que se nós não atingimos no total, foi por falta de tempo. Sim, né? sim. Porque nós poderíamos conversar muito mais aqui. Pode ir longe, né? Conversando, isso. Sem dúvida. E eu quero já deixar aqui uma pré-agenda contigo de nós darmos uma continuidade nesse papo muito legal que a gente teve. Sem dúvida, para contribuir eu vou estar sempre à disposição. Eu sei disso. E tu sabe que eu enxergo em ti um parceiro de causas, né? Legal, obrigado, obrigado. Cidade. E Rossana, a criação deste programa, ele tem exatamente esse intuito, né? Esse intuito da questão cidadania, de nós exercermos a nossa cidadania com tudo que nós temos direito. Né? Eu acho que isso é... Então, isso é fundamental para o crescimento de uma sociedade. E o bem-estar de uma sociedade, nós vermos que as coisas estão crescendo. E aí elas nos motivam a nós continuarmos. Eu acho que se todo mundo começar a se envolver, as coisas podem mudar. Enquanto isso não acontecer... Não tem dúvida. Por isso, Rossana, eu quero te agradecer também pelo teu envolvimento. Sabe por quê? Pelo seguinte, hoje, a doutora Rossana, por ser a procuradora do Estado, ela poderia estar nesse momento em casa, cuidando da sua família e se preocupando tão somente com a sua profissão dentro do seu Estado e só. Mas não, a Rossana vai além, assim como outras Rossanas, né? Que nós estamos vendo aí, que coisa boa isso, que coisa boa. Então, eu quero desejar para ti sucesso, que tu tenha muita saúde, muito vigor, né, intelectual para continuar com esta bandeira, porque tu tens a bandeira coletiva, tá? E isso nos motiva a nós estarmos também junto contigo, tá bem? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado, Rossana, muito obrigado. Pessoal, nós conversamos aqui um pouquinho com a doutora Rossana e vocês viram o seguinte, nós poderíamos aqui ficarmos num quadrado tão somente do lado profissional da doutora Rossana procuradora, que é aquilo que ela estudou, que ela sabe, que ela tem como filosofia da sua vida profissional. Mas nós acabamos abordando aqui o outro lado da cidadã Rossana, ou seja, ela está envolvida em várias coisas que ela não precisava estar. Mas ela está envolvida pelo fator coletivo, ela está envolvida pela situação de cidadania. Querer contribuir para que amanhã seja melhor do que hoje. Então, isto para nós não tem preço e está dentro desta filosofia do nosso programa 10 anos de cidadania e segurança pública. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado do programa. Caso tenha alguma dúvida, mandem aqui para nós, a gente faz chegar para a Rossana e ela nos responde de volta, tá bem? Muito obrigado, tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis.